Todos esses problemas, né, todos esses usos e abusos, né, sobre a interceptação telefônica, ou seja, interceptações que duravam mais de ano, interceptações que eram interpretadas diretamente pelos agentes da autoridade, enfim, tudo isso acabou gerando um desconforto, inclusive político, muito grande, e deu-se origem a uma CPI só para isso, que acabou sendo apelidada, digamos assim, de CPI dos grampos. Essa CPI foi muito importante, ela verificou que de fato existia um abuso, e mais do que um abuso, um completo descontrole sobre o uso indiscriminado da interceptação telefônica. Não é? Por conta disso, por conta dessas identificações de abusos, foram feitas propostas de projetos de lei para alterar a interceptação telefônica. Esses projetos não foram aprovados, mas estão em tramitação até hoje, mas também o CNJ se ocupou de, por meio de uma resolução, regulamentar de maneira mais adequada a interceptação telefônica no âmbito do próprio Poder Judiciário, ou seja, como o Poder Judiciário deveria lidar burocraticamente com a interceptação telefônica. A Resolução 59 de 2008, ela estabeleceu uma série de obrigações formais que o juiz e a sua respectiva serventia deveriam observar quando o juiz deferisse uma interceptação telefônica. A interceptação telefônica, a decisão que intercepta uma comunicação telefônica, ela precisava ser fundamentada de maneira mais precisa, e o CNJ então regulamentou isso. Regulamentou também que cada interceptação determinada fosse comunicada mensalmente ao CNJ. Né? Então, o CNJ, para isso, criou um sistema chamado Sistema Nacional de Controle de Interceptação Telefônica. Esse sistema de controle de interceptação telefônica basicamente recebe os dados de cada juízo mensalmente e insere no seu aparato tecnológico. Esse sistema ele não divulgava esses dados, né, os dados quantitativos de interceptações telefônicas, até que eu me orgulho, por meio de uma pesquisa que desenvolvia na UFRJ e na Católica de Petrópolis, uma pesquisa conjunta, fui ao CNJ, fui à Corregedoria, mais precisamente à Ouvidoria, que faz parte da Corregedoria, e abri um processo administrativo, primeiro para ter acesso a esses dados, e em segundo lugar, para que esses dados fossem tornados públicos, e o corregedor deferiu. Hoje esses dados são públicos, hoje esses dados são de acesso livre e podem ser utilizados como pesquisa. Eu vou apresentar alguns dados aqui para vocês que são muito relevantes. Nós podemos ver, basicamente, embora a resolução seja de 2008, os dados de 2008 começaram a ser colhidos apenas ao final do ano e não eram muito precisos. A partir de 2009, nós passamos a ter dados mais precisos sobre a interceptação telefônica, e nós podemos verificar que até 2017 há um contínuo aumento. Em 2018 houve uma pequena redução, mas nós percebemos que há um aumento de interceptação telefônica. Né? Basicamente, em média, nós temos 300 mil interceptações telefônicas por ano. Para vocês terem uma noção da magnitude, da quantidade de interceptações telefônicas que nós temos no Brasil, comparando com a justiça americana, com a justiça dos Estados Unidos ou norte-americana,
Aqui nós temos dados de todos os tribunais, né? Todos. E também na justiça americana, tanto estadual como federal. Lá eles interceptam em média 6 a 7 mil, fazem de 6 a 7 mil interceptações por ano, considerando interceptação e renovação. E aqui nós fazemos em média 300 mil. Essa é a diferença. Ou seja, o Brasil usa, talvez abusa desse método de investigação que se transmuta em prova, em meio de obtenção de prova, e que é claramente muito invasivo. Não é? É importante que a gente entenda que há um fluxo diferente entre a justiça estadual e federal. Enquanto a federal vem reduzindo o número de interceptações telefônicas, a justiça estadual vem aumentando o uso de interceptações telefônicas. Eu convido a todos a ler o artigo que eu vou colocar à disposição de vocês, que eu escrevi com a professora Natália Lucero, publicada na Revista Brasileira de Ciências Criminais, sobre os dados mais completos dessa pesquisa. São dados realmente muito mais completos, levam em consideração cada tribunal, a relação entre população e interceptação, a relação entre processos novos e interceptação. Vocês podem conferir no artigo que eu vou deixar à disposição de vocês. E eu quero agora falar sobre algo que pouca gente fala, mas é muito relevante, que é como de fato funciona o procedimento da interceptação telefônica. Como que a interceptação telefônica acontece na prática, efetivamente? Observem, primeiro que é preciso que a gente estabeleça o fluxo ou, digamos, o ciclo institucional, né? Primeiro, a autoridade policial, normalmente ela, embora o Ministério Público possa fazer e embora o juiz possa fazer de ofício, mas normalmente a autoridade policial representa, o Ministério Público se posiciona, né? O juiz decide. Só que o juiz, então, ele aciona, digamos assim, né? Ele oficia as operadoras de telefonia, e aqui entra digamos assim, um novo agente do sistema que não estava previsto originalmente no nosso sistema de processo, que são as operadoras de telefonia. As operadoras de telefonia terminam participando desse ciclo institucional, porque, como a gente vai mostrar aqui, são as operadoras que desviam a chamada para os sistemas que captam, de tecnologia da informação, que captam as ligações. Aliás, é importante apresentar esses sistemas. Nós temos sistemas passivos, que só recebem as ligações desviadas, e nós temos um sistema ativo, que é responsável por desviar as ligações interceptadas. Tá? Normalmente a autoridade policial, muito embora o Ministério Público também venha operando esses sistemas, mas normalmente a autoridade policial, ela opera os sistemas passivos, aqueles que recebem as gravações interceptadas. Basicamente, no Brasil, nós temos 3 sistemas passivos. O Guardião, que é usado por 70% dos departamentos de polícia do Brasil, que é da empresa Digitro. O Witron, que é usado muito menos, e é da empresa também chamada Witron. E o sistema Sombra, que é da empresa chamada Federal. São todos sistemas passivos, repito, que apenas recebem as interceptações desviadas, e são todos sistemas desenvolvidos por empresas particulares. Tá? Por outro lado, as operadoras de telefonia, elas usam um sistema ativo, que é o sistema que desvia a chamada para o sistema passivo, que é aquele que recebe. Todas as operadoras
de telefonia no Brasil usam o sistema chamado Vigia, da empresa Santec. Tá? Todas as operadoras usam o mesmo sistema ativo que é o Vigia. Okay? Como funciona, né, o fluxo de interceptação? Então imaginem que um interlocutor, né, no caso eu de óculos, como vocês podem observar, resolve ligar para um outro interlocutor, que no caso sou eu sem óculos e com um casaco estranho, só para diferenciar. Então, não interessa qual dos dois está interceptado ou cuja interceptação foi determinada pelo juiz. Não interessa qual dos dois. Quando um deles faz a ligação, realiza a ligação, quando bate no primeiro nó do sistema de telefonia, o sistema, né, que é o Vigia, né, vai identificar que um dos interlocutores, seja o que ligou, seja o que ainda vai atender, está interceptado. Claro que é um funcionário, né, da operadora de telefonia que vai lá no sistema Vigia e cadastra o número, né, da pessoa interceptada. Então, quando bate no primeiro nó da ligação, o Vigia identifica que um desses dois está interceptado e desvia a chamada, abrindo dois canais. O canal que vai para o verdadeiro interlocutor e o canal que vai para o sistema. E eu vou trabalhar aqui com o Guardião, porque além dele ser usado por 70% dos departamentos de polícia, eu tive a oportunidade de estudar ele profundamente com uma equipe de técnicos que me trouxeram diversos esclarecimentos sobre o seu funcionamento. Eu vou aqui, de maneira muito simples, dizer que o Guardião ele recebe a ligação desviada e cria dois arquivos. Um arquivo apenas de algoritmo, que vai para o HD de metadados, né, que é um algoritmo apenas, ele não tem a gravação em si, e um outro arquivo de áudio que vai para o HD de áudios. Quando você clica no algoritmo, ele remete por hiperlink ao HD de áudio que está no outro HD e abre o áudio para ser ouvido. Tá? É assim que se realiza a operação da medida de interceptação.